E aí, Titi na área. Tamo junto até depois del fim. E aí, como é que vocês estão? O Instagram tá falando que os meus seguidores estão sendo avisados. Você foi avisado aí? Tamo junto. Hoje é dia de tocar o terror na terra. Carlos Wizard. Carlos Wizard. Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Meu amigo Carlos Wizard. Tá aqui, ó. Carlos Wizard. E o meu amigo Ricardo Bellino. Inclusive já foi sócio de Donald Trump, hein? Carlos Wizard, então, tá entrando aqui na sala. E Grande aí, Pablo Marçal, tudo bem, amigo? na rocha. E você? Firme e forte. Vamos colocar o Bellino aqui agora. Tá, beleza. Pam, pam, pam. Bellino, se você estiver assistindo, faz a solicitação, por gentileza. Ricardo Bellino, ele vai fazer a solicitação. Inclusive, vai ser a primeira vez que eu vou fazer 3 pessoas na tela. Deixa eu ver É, aqui. facilita mais, né, quando você tem essa opção, essa liberdade. Isso. Enquanto isso, o Carlos Wizard saiu em todos os jornais ontem, dia 12. A gente criando esse clube aí, esse fundo, esse fundo não, esse pool, né? Startup, através. Quero te parabenizar aí pela iniciativa com o Ricardo Bellino. Passar as declarações iniciais enquanto eu coloco o nosso aqui junto. Tá bom. Queridos amigos, queridas amigas, é uma satisfação estar com o Pablo Marçal nessa noite, Ricardo Bellino, para apresentar exatamente o programa que nós lançamos em conjunto. 13 empreendedores, 13 mentores se uniram com um propósito comum de doar o seu tempo, doar a sua capacidade de mentoria para estimular novos negócios. Meu amigo Belino, que saudade, seja bem-vindo. Tudo bem, meu amigo? Como vai? Tudo bem? Estamos Seja, aqui muito animados para uma noite de fortes emoções. tamo junto. O público nosso que às vezes sabem de vocês, mas às vezes não conhece os projetos próximos. Eu sei que a história é grande, né? Ainda mais, eu queria que cada um de vocês dois, o Wizard e Belino, vocês falassem dos projetos das empresas. O Wizard é um rolo compressor aí gigantesco, uma ceifeira debulhadora aí que tem um ecossistema gigantesco aí de empresas. Belino tem experiência. Confirma isso para mim, Belino. Já foi sócio do Donald Trump. Vamos, solta os códigos aí para vocês ouvirem. Quem está nos assistindo já faz aquele print. Pega seu celular, dá aquele print, já envia aí no aviãozinho, teu coraçãozinho, envia pra galera assistir a gente aqui que o pau vai quebrar, vocês vão aprender muito. Vamos lá. Eu vou fazer um breve resumo e depois o Belino faz um breve resumo da trajetória dele. A minha história começa quando eu tinha 30 anos de idade. Naquela época eu trabalhava numa multinacional. Tinha um bom salário, tinha uma boa posição, estabilidade, segurança, tinha todos os benefícios que um executivo internacional tem. Só faltava uma coisa, Pablo, eu não estava feliz, eu não me sentia realizado. Era como se alguma coisa estivesse faltando dentro de mim. E foi naquele momento que eu pensei em empreender. Bom, eu não sabia como fazer, eu não tinha recurso, não tinha dinheiro, não tinha equipe. Abrir uma escola, daí eu fui falar com meus amigos. E meus amigos disseram, Carlos, não faça isso, você é louco, não troque o certo pelo incerto, tem muita concorrência. E sabe de uma coisa? Esse negócio de dar aulinhas de inglês, não dar aulinhas de inglês, não dá. Conclusão, vocês, o que vocês acham que eu fiz? Que eu desisti do plano? Claro que não. O tempo passou,
e claro que o sistema se desenvolveu e cresceu. Então eu falo o seguinte, gente, infelizmente, na tua trajetória você vai encontrar muitos matadores dos sonhos. E essas pessoas, elas não venceram e elas querem convencer que você também não pode vencer. Simplesmente deixa entrar por um ouvido e sair de outra forma. Bom, agora vocês sabem como foi que a Wizards nasceu, como que ela cresceu, se desenvolveu. Ao todo foram 3.000 escolas, gerando Uau. 50.000 empregos no Brasil, atendendo 1 milhão de alunos presentes em mais de 10 países. Daí, Pablo, eu vou compartilhar aqui brevemente, porque eu quero ouvir de verdade você, né? Você que é a nossa estrela. O brasileiro, ele nunca pensa em vender o seu negócio. Geralmente, o brasileiro pensa assim, seu negócio está indo mal, eu tenho que vender. Seu negócio está indo bem, eu tenho que perpetuar. Mas a cultura estrangeira, europeia, americana, asiática, diz o seguinte, quando o negócio está no topo da crise, está no topo da crista, quando está no topo da onda, aquele é o momento de você vender, porque daí você vai, de fato, vai realizar o lucro daquela operação. E eu, conforme disse, jamais pensei que ia vender o meu negócio, até que um dia investidores britânicos batem na minha porta e daí me oferecem um checão, meu amigo Pablo, de 2 bilhões de reais. E eu tinha que pensar, o que que eu faço? Aceito ou não aceito? Então, chamei a mulher, os filhos, os conselheiros, os diretores, analistas, e depois de 5 minutos, aceitamos a proposta. Reuni os conselheiros e todo mundo levou 5 minutos. Porque o empreendedor não pode pensar com o coração, ele tem que pensar com a razão. E se você pensa somente com o coração, às vezes você vai perder a oportunidade de fazer um bom negócio. Bom, eu fiz esse bom negócio, daí todo mundo pensava, agora o Carlos vai sossegar, agora ele vai se aposentar, não vai fazer mais nada na vida. Mas sabe o que eu descobri, Pablo Marçal, Ricardo Bellini? É que quando você é empreendedor, você realiza um grande sonho, você descobre que tem sonhos ainda maiores para serem realizados. E a partir daí, é claro que eu tirei um ano sabático, um ano de descanso, mas depois de um ano eu voltei a empreender. E hoje estou à frente das redes Mundo Verde, Taco Bell, Pizza Hut, KFC, estou junto com Flávio Augusto na WhatsApp, estou à frente da Topper, Rainha, Aloha, e esse ano o meu amigo Ricardo Bellino me ligou lá de Portugal. Carlos, eu estou com um projeto fantástico. Esse ano da pandemia, as pessoas estão buscando conhecimento, se reinventar, motivar para novos projetos. Eu gostaria de convidar você para fazer uma live comigo. Você topa? Eu disse sim, Bellino, pode marcar o dia. Ele marcou. Depois que terminou uma live, ele disse, Carlos, eu estou pensando em fazer 10 lives. Você topa aí comigo? Eu disse, sim, menino, Bora. fica comigo. Depois que terminamos as 10 lives, ele disse, sabe, Carlos, agora estou pensando em fazer um ano de live todos os dias, de segunda a sábado. Você topa aí comigo? Eu disse, sim, menino, conta comigo. Então, eu vou deixar o menino continuar essa história até romântica, conforme ele diz. Seja bem-vindo, Belino. Obrigado, Carlos. Pablo, bom, vou também tratar de sintetizar aqui, contar em 3 minutos, né, a minha saga empreendedora, só para quem não me conhece. Como você é o rei dos códigos, né, quero te dizer que quando eu era moleque, quando eu era adolescente, eu era um cara muito tímido e tinha problemas gravíssimos de autoestima, né, e achava que eu não ia dar para nada. Querido, acontece que eu tinha, na verdade, uma grande ambição e pensava sempre muito grande. E quis o destino, né? Porque quando eu ia nas festinhas dos meus amigos da escola, eu com esse problema de pensar grande, eu sempre ia lá e pedia a menina mais bonita para dançar. E eu era o mais feio da classe, então nunca conseguia convidar a mais bonita para dançar. E aí eu sempre ficava do lado do DJ nas festinhas. E eu sou esse cara falante, né? Bom, resumindo, virei DJ na escola. E eu era o DJ mais bacana da escola. E aí eu aprendi, aquilo foi o meu código naquela época, o poder, né, de você
promover alegria nas pessoas, né? E foi uma coisa muito simples, mas muito profunda e que mudou completamente a minha forma de me reconhecer e ressignificar as minhas, vamos chamar, fraquezas e transformar aquilo em virtudes. Bom, e nesse cenário, Pablo e Carlos, eu estava lendo uma revista de moda francesa e vejo ali uma história extraordinária de um sujeito chamado John Casablancas. Eu pensei, pô, com um nome desse deve ser artista de Hollywood, né? E ali ele contava a história dessa grande agência de modelos, com esse concurso de modelos fantástico, que tinha descoberto as maiores modelos do mundo. E aí eu pensei comigo, né? Poxa, o Brasil precisa de uma agência como essa. Vou trazer esse negócio para o Brasil. Mas, Pablo, Carlos, eu só tinha 3 probleminhas naquela época. Eu não falava uma palavra de inglês, não tinha um puto no tostão e não conhecia ninguém na moda. Querido, mas se aqueles 3 objeções fossem suficientes para me impedir de seguir o meu sonho, com certeza nós não estaríamos aqui hoje batendo esse papo, né? Bom, e ali eu comecei uma saga, meu amigo, e me tornei carteiro de uma empresa de expresso de documentos chamada DHL. Eu botei aquela jaqueta amarela e vermelha e eu levava documentos para Nova York para viajar de graça. E depois de 6 meses e 8 tentativas, o homem me recebeu e nunca mais se livrou de mim. Bom, eu aos 21 anos voltei para o Brasil e abri a agência Elite. Eu era fui o dono da maior agência de modelos do mundo na América Latina. Uau. Plataforma essa que não só foi um grande sucesso naquela época, mas lançou as maiores modelos brasileiras, inclusive a Gisele Bündchen. Então, você imagina, para quem não entendia nada de moda e nada de modelo, eu acho que eu tive algum tipo de sucesso nessa empreitada. E aquilo foi só o começo de uma iniciativa, Pablo e Carlos, e isso me levou a uma outra experiência que foi muito gratificante para mim. Eu vi nos Estados Unidos, em Nova York, na Semana de Moda, uma campanha de apoio ao câncer de mama. E aí eu entrei na loja do Ralph Lauren e comprei 2 camisetas. Custava $15 cada uma. Tinha um símbolo azul no meio, que era um alvo. Aí eu entendi que aquele assunto merecia o meu empenho, a minha dedicação, a minha atenção. O Belino, Porque só uma pausa, perdão. Ô, Wizard, você tem um fone de ouvido que eu acho que tá dando um reverb no seu. Então fica tranquilo que eu já resolvo na hora aqui. Pronto, resolvi. Já pega aquele fone de ouvido que eu acho que vai parar. Resolveu. Bom, então, desculpa. Então, só para concluir, aí eu entendi, Pablo e Carlos, que eu tinha que fazer alguma coisa pelo social, que não era só empreender. Bom, o garoto jovem de 21 anos que se tornou dono da maior agência de modelos do mundo, lançou a Gisele Bündchen, mas e aí? E qual era o meu compromisso para o social? E aí eu entendi que o câncer de mama era uma coisa seríssima, que atingia 7 em cada 10 mulheres que potencialmente poderiam desenvolver o câncer de mama. Comprei a camiseta, voltei para o Brasil, meu amigo, e fui para Blumenau falar com o meu amigo Fábio Hering, para promover aquela campanha no Brasil. E eu ouvi todo que é tipo de objeção para que essa campanha não ia funcionar aí no Brasil. Bom, querido, mais uma vez, com essa minha loucura e obstinação e perseverança, querido, eu reuni os maiores líderes da moda brasileira no Brasil, Pablo e Carlos, enquanto que os Estados Unidos já tinham vendido 300 mil camisetas, nós vendemos 14 milhões de camisetas no Brasil. Arrecadamos mais de 50 milhões para a pesquisa do câncer de mama. E aí eu entendi que não dava para empreender mais sem um compromisso social. Tinha que estar sempre atrelado esse compromisso social. E a minha vida foi essa sucessão como empreendedor serial. Até que, numa das minhas mais emblemáticas aventuras empreendedoras, eu resolvo que tinha que desenvolver um projeto e imaginei que esse projeto imobiliário teria como sócio ideal o Donald Trump. Querido, e organizam, então, um encontro meu com aquela fera lá em Nova York. Eu nunca me esqueço, aquele dia fazia um frio danado em Nova York, eu subi no 27º andar da Trump Tower e a reunião estava marcada às 9 horas e o homem é britânico. 9 em ponto, a secretária me pegou na recepção e me colocou dentro da sala dele. Quando eu tirei o sobretudo no escritório para entrar na sala dele, eu pensei comigo mesmo, eu sou doido mesmo. Eu não tenho a menor ideia que eu vou falar com esse homem.
eu não sei, eu vou ter que defender aqui uma tese. E ali, querido, quando eu entrei na sala, encontro com aquele homem na outra ponta da sala, com os advogados dele, etc., e ele me disse: você veio lá do Brasil, voou 9 horas, mas, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje eu estou num dia péssimo, estou de mau humor, cheio de problema, meu amigo. Então, deixa eu te dizer uma coisa. You have 3 minutes. Você tem 3 minutos para me convencer. E eu aqui pensando, deve estar de brincadeira. Deve ser pegadinha. Não é possível. Bom, mas entre uma hipótese e outra, eu falei, não vou correr o risco. E aí, o Pablo e Carlos, eu aprendi uma coisa na minha vida, meu amigo. Se você não se preocupe em ter sempre a resposta certa na sua vida, mas saiba fazer a pergunta certa. E ali eu comecei, para mudar o estado mental daquele homem, eu resolvi começar a fazer perguntas para ele. Uou. Perguntas que ele não sabia respostas. Se ele sabia que no Brasil a gente tem a segunda maior frota de jatos privados do mundo, que uma Ferrari no Brasil custa 3 vezes mais do que em Nova York e tem fila de espera, que naquela época a Tiffany's Joias tinha 2 lojas em São Paulo. Bom, ele não sabia nada. O que importa é que ele não conhecia esse contraste de um país, né, subdesenvolvido com um hábito de consumo compulsivo de artigos de luxo, né, que o consumidor brasileiro compra de forma impulsiva, né? E eu disse, olha, eu acho que o Brasil está preparado para ter um projeto, um empreendimento, investimentos com a sua assinatura. Bom, meu amigo, quero te dizer que ali, antes dos 3 minutos, o homem abriu um sorriso, coisa que não é muito normal, mandou todo mundo embora da sala, querido. Ficamos 1h30 conversando. No final, ele falou, vamos tirar uma foto, porque eu não sei que negócio que nós vamos fazer, mas que nós vamos fazer um negócio, nós vamos. 24 horas depois, eu saí com um termo assinado com ele. Um mês depois, eu levei um cheque para ele de $1 milhão e me tornei sócio dele. Eu não fui pegar dinheiro com Donald Trump. Eu levei dinheiro para ele, construí uma sociedade, criei um fundo e depois vendi esse fundo com o apoio dos nossos amigos lá do BTG, do André Esteves. Então, isso só para contar essa brevíssima trajetória aí dos últimos 30 anos empreendendo e quebrando o paradigma do impossível, né? E ali, dentro dessa trajetória, escrevendo livros, fazendo conferências, eu entendi que a minha escola, verdadeiramente, é a escola da vida. Eu saí da eu não concluí meus estudos universitários, eu não tenho diploma acadêmico, mas eu reconheço um aluno da escola da vida, não formado, porque eu estou sempre aprendendo. Eu aprendo com você, eu aprendo com o Carlos, eu aprendo todos os dias com alguém. E a troca de experiências cria esse ensinamento fantástico que só a escola da vida pode te trazer. E há 13 anos, Pablo, eu escrevi um livro, lancei esse livro na Academia Paulista de Letras, num grande evento, onde nós homenageamos os 44 empreendedores brasileiros sem diploma, com um diploma da Escola da Vida. Quer dizer, um analfabeto como eu, que não tem diploma, deu diploma para quem também não tinha diploma. Você imagina, era o círculo virtuoso da Escola da Vida. Ou sem diplomas. Exatamente. Ou sem diploma. E assim quis a vida, o Pablo, que o meu parceiro na época, que foi o José Carlos Semenzato, que é o fundador da Microlins, né, que participou desse evento comigo, vende a empresa para o nosso querido amigo aqui, presente, Carlos Wizard, querido. E depois de mais de uma década dessa história ter começado, desta semente ter sido plantada para germinar uma árvore da vida, Carlos Wizard e eu estamos numa caminhada lindíssima, sócios num negócio importantíssimo, que, segundo a sugestão e criação do próprio Carlos, junta as nossas marcas, junta os nossos ícones, a águia da Wizard, o lobo de Belino e uma marca chamada Wizard Bell, que continua nessa saga do Carlos de ter criado a maior rede de ensino de idiomas do mundo, não do Brasil, do mundo, com 1 milhão de alunos por ano, querido. E agora a gente resolveu que a gente ia continuar essa caminhada, Pablo, com uma rede de escolas de idioma. E estou junto com vocês agora nessa. Querido, só que esse idioma, o Pablo, é o idioma da felicidade, queridão. O idioma que nós estamos ensinando todo dia é felicidade. E aí, você que
queridíssimo amigo, companheiro. Porra, ano passado com aquela live da ACD que nós fizemos, que foi extraordinário. Aí, Carlos e eu, dia 1º de abril, e não foi mentira, hein? Desse ano, criamos esse primeiro fundo de investimentos em mentoria do mundo. Nunca ninguém tinha reunido tantas mentes brilhantes juntas num fundo, com a gestão do nosso querido amigo João Kepler, com 50 milhões em capital intelectual e financeiro, para promover, para fomentar, para incentivar e para mudar a mentalidade dos Teve um empreendedores jornal que brasileiros. chamou, o Belino, teve um jornal que chamou o Clube do Bilhão. Eu acho que o capital intelectual passa de bilhões, né? É muita Isso, experiência. olha, eu não tenho a menor dúvida. E você está aí liderando esse movimento conosco. E eu só posso primeiro te agradecer. Pablo, você, porra, dá aula para nós e a gente está aqui aprendendo demais. E quebrar esses códigos, né? Chamar essas pessoas, os teus seguidores, os nossos seguidores, né? Para que eles possam fazer como você disse ontem. Queridão, se você não tem certeza, se você está pronto para propor para nós um negócio, propõe a si mesmo. Se você tem medo, querido, vai com medo mesmo. Porque o que você não pode fazer é não fazer nada. Porque se você não fizer nada hoje, meu amigo, a sua vida não vai mudar amanhã. Você pode ter certeza. E tu vai se arrepender do que você deixou de fazer ontem. Então, queridão, é agora. Vai lá e se inscreve nesse programa do nosso Fundo Mentor SA, que está sendo inaugurado. Foi inaugurado por você ontem, cortamos a fita no Clubhouse. E hoje é a primeira live de uma série com todos os sócios. E você, sócio fundador, que está abrindo isso, nos dando essa oportunidade para a tua turma, pode depois convidar eles a irem lá no mentorsa.com.br e preencher seu formulário. Você que é o rei de fazer o call to action, meu amigo. Quem não está entendendo nada aí o que está acontecendo é o seguinte: esses caras estão aqui nessa live, não tem nenhum dos 13 empresários que precisa de ajuda financeira de governo, nem de banco, nem de ninguém. Nós estamos transbordando, e eu falo para você, centenas de milhões de reais de faturamento, e a gente não precisa de ajuda. Só que a gente percebeu uma coisa: o nosso país precisa de ajuda. Essa história que o Belino está contando, que o Wizard está contando, eu fico ouvindo vocês dois falando, principalmente o Wizard. Você olha para a cara desse senhorzinho e você pensa assim: como que esse homem compra todas as empresas que ele vê na frente dele? E aí um dia a gente estava falando no telefone, né, Wizard? Você falou assim, eu te falei, né? Não tá muito ligado com... Ultrapassa a capacidade humana as coisas que Deus colocou nas nossas mãos. E eu tenho que reconhecer aqui, vocês falando sobre a felicidade, existe um favor de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos negócios. E a gente quer transbordar, porque não faz sentido nenhum a gente alcançar o que a gente alcançou até agora. Eu sou uma criança, né, em idade, perto de vocês. A gente tem crescido de forma exponencial e para mim é uma grande honra tá andando junto com vocês nesse tempo. Eu acho que a gente vai crescer muito. Mas eu falo para você que me segue aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que você nunca viu. Esse interesse dos maiores do país. O Janguier Diniz tem várias capas aí. Eu acho que dos 13, acho que 4 ou 5 já foram capas da Forbes. Os caras são realmente comprometidos com o social, né? Transbordam centenas de milhares de funcionários e você está aqui para aprender. Eu quero te falar uma coisa, você que está assistindo. Quando você vai assistindo, você pode abrir uma segunda tela e digitar assim, ó, mentorsa.com.br. Você vai preencher um formulário. Vai preencher para quê? Esse grupo com 13 empresários, nós vamos fazer um pente fino em tudo. Nós temos um dinheiro dedicado para isso, e mais que o dinheiro, acredite, tá? Eu fiz uma pergunta aqui, o Belino e Wizard, eu fiz uma pergunta no meu Instagram. Você prefere que eu te ajude com dinheiro, com mentoria, ou te dando atenção naquilo que você precisa? Aí todo mundo, eu quero a mentoria. Pode acreditar, se às vezes a gente pegar dinheiro do fundo e colocar na sua mão, você vai queimar ele. Muitas vezes nós não temos o dinheiro que a gente deveria ter, porque a gente não tem a instrução que a gente deveria ter para ter esse dinheiro. Então, o que você tem que aprender é o seguinte: chegou o tempo de você modelar. Esse é o clube dos 13, é o clube do bilhão, mas vou te falar, é o clube do coração aberto. É o clube onde não tem vaidade, onde você olha a simplicidade do Belino, no Wizard, no Janguier Diniz, e cada um, né, da Carol Pfeiffer, da Natália Arcuri, me ajuda aí a lembrar os nomes.
Edu Lira, do Edu Lira, Shain Zaher, o Zain, quem mais? Caíto Caponari, Maia, Caíto Caí, Maia, Caíto Maia, são Rachel 13. Maia também. Rachel Maia. Então, assim, se esqueceu de alguém aí, perdoa a gente. Esses 13, esse clube dos 13 é para fazer o seguinte: não é 13 homens e mulheres e um segredo, não. É 13 homens e mulheres e o segredo revelado. A gente quer abrir os códigos para vocês. Chega uma hora que eu quero abrir isso aqui e quero bater essa bola com vocês agora. Quando você atinge o bilhão, você é uma pessoa que não tem coisas que a mão humana fabricou que você já não consegue mais ter desejo por isso. Eu não sei se vocês sabem, mas dinheiro no hebraico significa desejo. Olha que louco. Quando você atinge uma frequência em volumetria financeira, não tem um iate, não tem uma casa, não tem um carro que o homem fabricou com as suas mãos que você não consiga comprar. Então, logo, você nem precisa desejar. Você só dá a ordem de compra. Quando acontece eu não vou chamar de fenômeno, porque tem muitos bilionários, inclusive na pandemia, subiram 40, aumentaram para mais 40 bilionários nessa geração aí, né, nesse tempo. O que acontece? Você não importa com o dinheiro como você importava antes de ganhar ele. O dinheiro, ou a riqueza, ou a frequência alta de pensamento, é como a água. Você só fica falando disso quando está faltando água. Você só fica pensando em ar quando você está sem ar no pulmão. E aí está o grande lance. Quando essa galera chega nessa frequência, chega na frequência, acontece um negócio. Quando bate a frequência, o negócio é: o que eu vou fazer com esse tanto de recurso, com esse tanto de energia? Você poderia muito bem, o Wizard e Belino, parar por aqui, parar com exposição, né? A gente mora num país perigoso. A gente poderia muito bem parar com a exposição, sumir dessas redes sociais e não ajudar ninguém. Já foi feito. Já conseguiu treinar no inglês 1 milhão de pessoas. Já conseguiu nas suas dezenas de empresas. E aí o que acontece? Não é o suficiente, não é sobre a gente ter poder. É sobre a gente transbordar. A gente fazer as pessoas que estão assistindo em casa acreditar naquilo que está dentro delas, mas melhor do que acreditar naquilo que está dentro de você é você experimentar coisas que você nunca sonhou e nem daria conta de sonhar se você não ouvisse a conversa desses aqui. Então, o fato de você ouvir, eu sentei na feira do Trump e o Trump falou, você tem 3 minutos. Eu cheguei lá e encaixei uma pergunta certa. Isso explode o seu cérebro de tal forma que você fala, eu preciso carregar as perguntas. Hoje eu estava no Planalto e eu troquei uma ideia com a Michelle Bolsonaro, com a primeira-dama. E aí eu tô com uma estratégia de entrar na cabeça do Bolsonaro. Aí eu falei para ela, só uma pergunta, que ela deu atenção. Eu falei assim, por que Salomão governou por 40 anos sem guerra? Você sabe responder? Ela parou. É porque o Salomão, ele pegou 2 de cada tribo. 2. Os 2 sábios de cada tribo. Tinha 24. E modelou eles. E eu vou dar um conselho para vocês que eu dei para ela hoje. Pegue os sábios. Porque lá em Provérbios está escrito, na multidão de conselheiros há a sabedoria. E eu quero tirar de vocês agora isso, porque a sabedoria, Wizard e Belina, é o seguinte, nunca, quando você disponibiliza, você perde alguma coisa, ela só é multiplicada de forma exponencial. E eu queria pedir para vocês, já peço, pela amizade que nós temos, pela confiança que a gente tem junto aí nesse projeto, de soltar essa sabedoria, de o que a pessoa, ela nos assistindo agora, nesse aspecto, ela não sonha em ser grande, ela não sonha em ter grandes movimentos, ela não sonha em sentar nas melhores mesas do país e do mundo. O que ela pode pegar qual parte de vocês que elas conseguem acessar agora para que essas coisas comecem a virar realidade? Passo a passo. Não é um negócio que vocês vão dar um salto, mas é passo a passo. Por isso que eu já convido todo mundo que está assistindo a assistir a live amanhã dos 2. Vai ter mais um dos sócios fundadores do nosso grupo, do nosso pool de investimento de 50 milhões aí no fundo. Eu sei que chama muita atenção da maioria, 50 milhões de reais. Eu posso falar uma coisa para você. 50 milhões de reais não se compara em parar as horas desses homens e dessas mulheres que estão nesse grupo, tá? Aí eu vi algumas pessoas, Beline e Wizard, falando assim, não tem mulher no grupo. Tem a Rachel, tem a Carol Pfeiffer, tem a Natália Arcuri, que é a mais poderosa das influenciadoras de finanças hoje no Brasil. Então, o que eu quero pedir para vocês agora, mestres, vou chamar carinhosamente, tá? Não se ofendam, os dinossauros do mercado. Homens poderosos nessa geração. O que vocês podem dar de acesso para eles? Assim, ó, eles
nas palavras de vocês, assim, acessar essa sabedoria para dar um próximo passo, uma modelagem pura e simples agora. Meu querido Pablo, sendo que você citou uma passagem lá do Antigo Testamento, onde você citou a sabedoria de Salomão, eu gostaria de compartilhar com todos os amigos e amigas que estão conosco, que quando eu estava naquele momento de definição, para saber se eu ia empreender ou não, eu tive que buscar essa sabedoria divina, essa sabedoria que vem do céu, essa sabedoria que transcende a nossa capacidade mental, intelectual, normal. Naquele momento, eu tinha uma série de projetos que eu pensava em fazer e estava na dúvida qual eu deveria seguir. E daí eu encontrei força num versículo da Bíblia, que se encontra em Mateus 7:7, que diz assim: Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E a partir do momento em que eu aceitei aquele versículo, eu busquei, eu pedi, eu bati para saber qual a resposta veio. O teu caminho, a tua profissão, a tua carreira, a tua missão de vida vai ser no setor de educação, formação de pessoas, transformação de pessoas. Então, se hoje eu estou aqui unido com você, Pablo, unido com Belino, e nós estamos comprometidos a apoiar, incentivar, fomentar, mentorar, investir em você, novo empreendedor, é porque lá atrás Pablo recebeu essa missão, Belino recebeu essa missão, eu recebi essa missão e nós nos sentimos muito bem em ajudar aqueles que estão próximos a nós a prosperar, transformar a sua vida, não somente do aspecto financeiro, mas muito bem, como citou o Pablo, em todos os aspectos, de ordem emocional, de ordem espiritual, de ordem familiar, de ordem financeira. Então, essa é a missão da Escola da Vida. E é por isso que nós estamos doando do nosso tempo e despendendo recursos e também mentorando aqueles que estão dispostos a pagar o preço do sucesso. Então, repetindo para quem está conosco hoje, basta entrar no site Inclusive está aqui, ó. Está aqui fixado, ó. www.mentorsa.com.br. E daí você vai poder compartilhar conosco o seu projeto. Nós vamos selecionar 10 startups, 10 negócios novos e 10 negócios já existentes com potencial de crescimento. E daí sim vamos acompanhar, mentorar, desenvolver, aportar grana, ou seja, ajudar você a passar para o próximo passo. Ô, Belino e Wizard, eu não quero apertar vocês aí na parede, mas vou dar uma sugestão ao vivo. A gente vai selecionar 10 negócios que já estão potencializados e 10 que estão engateando. Mas eu lanço uma coisa aqui ao vivo, que a gente não combinou, mas eu vou falar. Depois vocês puxam a minha orelha se quiser. Mas eu penso que a gente pode fazer um movimento de dar instruções iniciais para os negócios explodirem através de ensino. Da gente, todos que entrarem, vai entrar com um propósito. Concorrer, aí se filtra essa seleção. Mas eu quero propor para vocês num segundo momento, e me ponho à disposição com os nossos negócios para operar isso, da gente criar aulas, da gente criar situações onde, mesmo as pessoas que não sejam selecionadas, elas aprendam com a sabedoria que a gente carrega. O que vocês acham? Bom, vamos lá, deixa eu te falar, deixa eu só, se eu posso aqui, Carlos, interagir aqui. Bom, Pablo, nada é por acaso nessa vida, né, meu amigo? E o Isabel nasce com essa proposta, né? Com esse propósito de ensinar, de dar essas ferramentas. E não foi por acaso que a gente escolheu esse time, né? Para compor enfim, essa equipe, né? Que vai poder transformar. E aí você pediu para mim, para o Carlos, quebrar esse código, né? Do que a gente realmente vai transmitir para as pessoas e o que elas podem esperar. Então vamos lá, só para deixar claro para quem está nos assistindo, é o seguinte, Pablo, a nossa crença, Carlos e eu, é de que a felicidade precede o sucesso, ok? E aí, queridão, tem duas perguntas, porque eu aprendi de novo que o negócio é fazer pergunta, porque o que abre, que quebra o código é fazer pergunta e não tentar dar a resposta certa. E tem um filme que me marcou muito na minha vida, chamado A Última Viagem. E ali tem os dois atores no topo de uma pirâmide do Egito,
E ali o mecânico negro pergunta para o empreendedor milionário americano o seguinte: você sabia que os anciões egípcios tinham que responder a 2 perguntas para poder ascender ao reino dos céus? Primeira pergunta: você encontrou alegria na sua vida? Você encontrou felicidade na sua vida? Segunda e última pergunta para abrir o código de acesso ao céu: a sua vida e os seus exemplos serviram para poder promover felicidade na vida de outras pessoas? Então, meu amigo, se você não conseguir responder essas 2 perguntas, tem alguma coisa muito errada na tua vida. E o que nós fazemos aqui, o nosso compromisso é te permitir acessar essa felicidade verdadeira, transbordar essa felicidade entre outras pessoas, porque quando você encontra essa felicidade verdadeira e exercita a tua felicidade, meu amigo, o sucesso é consequência. E não tem caminho fácil, atalho para ficar rico, fórmula mágica. Isso a gente não ensina, isso a gente não vai ensinar, isso a gente não acredita, isso é um engodo para tomar o dinheiro dos incautos e das pessoas de boa fé. Então isso a gente não faz. Mas sim, como você disse muito bem, é parte do nosso compromisso. A Wizard Bell nasce, Pablo, como uma escola que tem a felicidade como seu principal tema, né? Que é transversal, e vai dar todas as ferramentas a partir de todas as nossas experiências, Carlos e eu, você, Natália, Janguier, Chaim, todas as pessoas que a gente reuniu nesse grupo, para transformar as pessoas, para dar as ferramentas para que as pessoas possam ter realmente essa capacidade de entender que muitas vezes, meu amigo, não é o cheque que faz a diferença no seu sucesso, é o choque. E nós falamos sobre isso ontem. E nós estamos aqui para dar choque e não para dar cheque. O cheque vai vir para quem entender o choque, Quem aguentar o choque. E aí vai merecer levar um cheque. Depois usa o cheque e fica chique. Porque depois de aplicar, tem um retorno e você vai ficar chique. Primeiro o choque, o cheque e o chique. É isso aí, querido. É isso Boa. mesmo. É isso mesmo. Pegou o código aí, gente? Me fala uma coisa, quem que é a pessoa que não tem que participar disso? Eu gostaria de fazer essa pergunta e propor para vocês fazerem, o Belino faz uma pergunta para mim, uma pergunta para o Wizard, e a gente, de forma dinâmica, troca as perguntas aqui para beneficiar mais pessoas. A pergunta para vocês dois a pergunta para o Wizard primeiro: quem é a pessoa que não deve mexer com isso? Resposta: se você não gosta de pessoas, não deve abrir o negócio. Se você não gosta de treinar, orientar, mentorar pessoas, não deve abrir o negócio. Se você não gosta de vendas, não deve abrir o seu próprio negócio. Show. Belino, quem que é a pessoa que não tem que acessar o site mentorsa.com.br para explodir, para ser selecionado? Quem é essa pessoa? Porque isso já ajuda as pessoas que estão assistindo e fala assim, ó, não é comigo. Pablo, ontem eu escutei uma coisa fantástica, meu amigo. Não foi, desculpa, foi anteontem. Não, ontem. Nós tivemos uma aula da Escola da Vida com o Anderson, que é o sócio-diretor da Buzz, da editora Buzz. E ele falou uma coisa que, para mim, é a resposta para a sua pergunta, meu amigo. Ele disse o seguinte: quando o cara quer fazer um livro, e a Buzz é hoje a editora que tem o melhor performance no mercado nacional, ok? E aí, quando o cara chega para ele e fala, eu quero lançar o meu livro, e ele pergunta, meu amigo, você quer lançar o seu livro por quê? E aí o cara respondeu para ele, porque eu quero ficar rico. O cara falou, querido, esquece. Volta lá para trás. Se você quiser escrever um livro para que as suas palavras sejam uma semente para germinar na alma das pessoas, para transformar a vida das pessoas, curar a dor das pessoas e você ser um transformador, ok, volta aqui que nós vamos lançar teu livro. Agora, se tu acha que tu vai escrever um livro para ficar rico contando história, querido, não tem nada disso. Então é o seguinte, aqui, as pessoas que não devem participar desse negócio é aquelas que entram aqui porque elas acham que vão ficar ricas no começo da jornada. Não, isso é lá no final da jornada. Isso é consequência. Ficar rico rápido não é um caminho e uma opção para quem espera receber o choque dessa galera e muito menos o cheque.
Só vai ficar chique e receber o cheque, e só recebe o cheque quem aguentar o Tomar o choque. choque. É a teoria do 3 Cs agora, vou usar ela. Bora usar ela nas aulas. Vamos É lá, isso agora aí, vocês querido. mandam a pergunta. Manda a pergunta agora. Vamos fazer uma Se roda você tivesse dinâmica. que definir numa única frase, numa única linha, Pablo, o segredo do seu sucesso pessoal, particular, empresarial, como que você definiria essa frase? Não trocar o propósito por propostas, porque já foi a frase, acabou. Essa aí. Não trocar o propósito por propostas. E aí, explicando a frase, já passando para o Belino, várias propostas de emprego, várias propostas de sociedade errada vão aparecer, várias propostas de fechar toda a sua produção e você achando que vai ganhar aquilo, mas vai queimar com seus clientes. São várias propostas que você vai querer pegar porque vai dar uma sensação de imediatismo, de recompensa imediata, vai acabar a um médio e ao longo prazo com o seu propósito. O propósito ele é construído paulatinamente. É semente na terra, adubo, planta, depois a árvore, depois a folhagem, depois o fruto, depois colhe e replanta. Então é processual. Não troque o propósito, a rota de vida por propostas. Senão você vai acabar com muita coisa na sua vida. Vai lá, Belino. Bom, passa a pergunta para você ou para o Carlos? Responde a mesma. Aí você depois pergunta para nós dois. Vamos fazer a mesma para a gente pegar esse balanceio entre nós. Para as pessoas aprenderem a mesma coisa com a visão dos três. Então eu vou te pedir, por favor, que você me faça a pergunta de novo, porque eu Vai lá, adoro Wizard. pergunta. Vai lá, Wizard. Então, eu faço a pergunta para o Belino, é isso? É a mesma pergunta. Belino, se você tivesse que resumir numa única frase o segredo do seu sucesso, qual seria, Belino? Não desistir jamais, querido. Uau, Até dar certo. Não desistir jamais. é isso aí. Agora, você, Belino, faz a pergunta para nós. Vamos lá. Ô, Carlos, na tua trajetória, o quanto que de fato a tua missão foi mais importante do que o resultado financeiro daquilo que você se dedicou? Bom, gente, eu descobri na prática, conforme citou o Belino e conforme citou o Marçal aqui, que ganhar dinheiro não deve ser o objetivo de você ter o teu próprio negócio. Quando você monta o teu empreendimento, você tem que atender uma necessidade do mercado, ou seja, você vai resolver o problema do seu cliente. Então, aquela é a sua missão, aquele é o seu propósito, aquele é o seu objetivo. E, consequentemente, agora, eu descobri na prática que todo empreendedor passa por fases diferentes do seu amadurecimento. No início, eu comecei assim, Marçal, Belino, nós queríamos tão somente pagar as contas, era a sobrevivência. Numa segunda fase, nós chegamos ao ponto do conforto. Nós tínhamos pagado nossas contas e já tinha um recurso, um dinheiro sobrando. O terceiro estágio é quando nós transformamos a nossa atividade empresarial num chamado. Nós entendemos que estamos beneficiando milhares de pessoas, colaboradores, fornecedores, clientes, o mercado como um todo. E o nível mais elevado do empreendedorismo, eu acho que é esse que o Marçal está vivendo hoje, é o que o Belino vive hoje e eu vivo hoje. Nós não trabalhamos mais por dinheiro. Nós trabalhamos hoje para beneficiar outras pessoas, para que elas também possam empreender, prosperar, ter a sua liberdade financeira, a sua independência, ter a sua capacidade de ser autônomas. Essa, na minha opinião, é a forma mais madura, mais elevada do propósito do empreendedor. Respondendo a mesma pergunta, minha missão ela é bem maior do que o meio, né? A missão está ligada ao fim, não são nossas condições, e sim as nossas decisões que determinam o destino. Então, eu claramente, meu coração arde em levantar uma geração de generais do reino. Eu não consigo esconder isso. Tentei esconder diversas vezes. Se você perguntar para mim, todos os meus negócios, todos são sobre educação.
É sobre fazer a pessoa ter uma nova mentalidade, passar por uma metanoia, que do grego significa mudança de mente, mudança de rota. A gente está registrando, a gente não conversou isso, o Wizard e Belino. A gente está registrando um banco agora, por causa do tamanho do nosso ecossistema. E a lógica do banco não é só para controlar o dinheiro, que é muito bom também isso, mas é para a gente ter a situação de subsidiar e financiar ensino também. Então eu quero bater nisso agora com muita força. Então o nosso alvo é afetar a vida das pessoas que nos seguem, para que elas possam, de fato, mudar a vida delas e da família delas. Mas no meu coração, a missão é uma só, é ativar os generais do reino. Eu fico vendo. Em 2005, não tem nada de errado com a profissão, ok? Em 2005 eu era atendente de call center. Eu cheguei a ser o executivo mais novo do grupo Oi Brasil Telecom e fiquei quase 8 anos nessa empresa. E eu lembro que quando eu tinha 1.100 funcionários, eu achava aquilo demais. Mas toda vez que você se achar demais, vai ser só uma fase. Quando você achar que por ser dono do KFC ou de tantas empresas, Topper, Penalty, isso não é nem a sombra do que há de vir, ô Wizard. O que Deus preparou para você que tem esse coração simples, os grandes negócios que o Berino fez também não são nem a sombra. Vocês estão respondendo de forma correta o chamamento, aquilo que ele nos chamou. E eu tenho certeza que se dá 7.000 pessoas agora de pico que estão assistindo, eu tenho certeza que umas 700 pessoas vão receber uma cravada no peito, assim, ó, e falar: depois dessa live eu nunca mais serei o mesmo, eu não volto atrás, eu vou seguir o conselho, a sabedoria do Belino, de não desistir nunca, porque um desertor nunca vai ter honra, ele é desonroso. Vai ter essa alegria do Wizard, que faz tudo numa leveza surreal, isso é assustador. Como que pode alguém gerenciar negócios dessa proporção e ficar rindo o tempo inteiro? Era para ser um poço de estresse. É porque não é sobre negócios, é o que eu quero transmitir para vocês. O que a gente está fazendo não é sobre negócio, é sobre propósito eterno. E isso a gente precisa, a gente está no nosso tempo de fazer essa geração ser educada. A gente não está aqui nessa geração para sermos grandes imperadores. Pelo contrário, nós estamos construindo o reino. E o reino é para um rei maior que a gente. Nós somos sacerdócio na terra, mas nós não somos imperadores. Eu me recuso, qualquer projeto, alguém me convidar para ser imperador, apesar de ter um valuation bilionário os nossos negócios, eu posso falar para você. Se o meu coração ouvir da parte de Deus, assim, ó, joga isso tudo no lixo, transfere isso para os outros, eu não estou nem aí. Vocês vão me conhecer ao longo do tempo. Meu coração não arde por dinheiro, meu coração arde por vidas de fato transformadas. É muito bom o prazer, né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui em Brasília, amanhã eu vou caçar javali. Se eu estivesse trabalhando numa empresa, eu não poderia, né, sair assim qualquer hora que eu saio. É muito bom você ter esses luxos e tudo, mas nunca perca a sua simplicidade. A simplicidade que esses dois caras aqui têm. E se também não tivesse, eu não estava com eles, não querendo ser melhor que eles, mas eu estou na condição de servo deles. Mas eu falo, esses corações aqui estão voltados para a mesma coisa, e isso vai explodir o coração de vocês que estão assistindo. Agora é minha vez de fazer pergunta? Isso. Não, peraí, eu tenho que responder, peraí. Eu fiz a pergunta, mas eu não É mesmo? respondi. Pode responder. Peraí, que eu estou querendo me matar aí a minha vez. Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, que essa resposta, Pablo e Carlos, quem me deu a resposta que eu vou dar para vocês foi a minha filha, de 17 anos, que me convidou para jantar na semana passada. E ela, jantando comigo, eu fiquei encantado conversando com a menina. E ela falou: pai, sabe uma coisa incrível? Você não trabalha por dinheiro. Eu vejo, você faz a coisa, você tem uma alegria, você empreende, você produz essa alegria, essa energia, mas você não é o cara mercenário. Você não faz isso pelo dinheiro. Ele é consequência. Então, se a sua filha, né, que a sua cria, ela tem que seguir os seus exemplos, ela pode perceber nas suas atitudes, os seus valores, você está fazendo alguma coisa de certo. Porque dentro de casa, você tem que dar o exemplo dentro de casa. Não adianta ir lá para fora contar uma história bonita e não colocar esse negócio na prática e não fazer com que o seu filho... Porque a maior herança que você pode deixar para um filho não é o dinheiro que a gente acumulou ou que você pode deixar de patrimônio. São esses exemplos para fazer que eles acreditem que eles podem desafiar o impossível.
Porque o impossível é apenas aquilo que alguém ainda não teve coragem de fazer por medo de errar, por medo de fracassar e por vergonha perante os outros de que você é um perdedor. E essas crenças limitantes acabam com o sonho das pessoas. E nós estamos aqui na Wizard Bell, no nosso fundo, no Mentor SA, em tudo que nós estamos fazendo, nesse grupo de pessoas, para dizer para as pessoas o seguinte: acredite em você. Hoje é o dia de fazer essa transformação. Dalai Lama tem um pensamento maravilhoso. Ele diz o seguinte: num ano de 365 dias, só existem 2 dias que você não pode fazer nada. Um dia é ontem, o outro é amanhã. Então é hoje, meu amigo, que é o dia certo para você tomar a decisão para mudar a sua vida. Então você vai aqui, você se inscreve, você se arrisca, você toma a oportunidade de levar um choque para sair, quem sabe, com um cheque e virar o cara mais chique da tua casa, da tua sociedade. Para virar Porque o José do Egito da sua família. é isso aí. Nós estamos Muito aqui bom. para isso, querido. É isso que nós estamos aqui. Bom, quem faz a outra? Eu vou fazer a Agora pergunta sou agora. eu. Qual foi a você pessoa, que vocês modelaram, que mais marcou a trajetória e aquela coisa que vocês modelaram, assim, ó. A pessoa foi tal e eu modelei isso e eu virei isso na modelagem. Qual que foi a Bom, posso pessoa, responder então Luiz? agora eu primeiro? Pode ir. Querido Pablo, eu acho que em determinado ponto da nossa trajetória, nós temos diferentes mentores. E quando eu comecei como professor. Eu pensava como professor, eu agia como professor. Mas eu tive a felicidade de meu pai sair de Curitiba e vir passar 1, 2, 3 meses comigo lá no estado de São Paulo, me acompanhando. E eu, naquele momento, eu não sabia como que meu pai ia me ajudar. Mas ele me orientou no seguinte sentido. Ele dizia o seguinte: filho, a única razão de uma empresa existir é para fazer vendas, vendas, vendas. O que é que você tem para vender? Eu disse: pai, eu dou aula e eu vendo material didático. E ele perguntou: você vai ficar mais rico, você vai ficar mais próspero dando as aulas ou vendendo material didático? Eu pensei por um instante e eu disse: pai, vendendo material didático, porque nós podemos vender para todo o Brasil. Ele disse: então tá bom, filho, prepara uma caixa de material didático, põe no carro e segunda-feira nós vamos sair vender. Gente Uau, do céu, olha só que choque, né? Isso sim que foi um história choque. linda. Eu disse: mas pai, vamos vender para onde? Ele disse: meu filho, vamos pegar aqui no interior. A gente vai para Rio Claro, vai para Sorocaba, a gente vai para Piracicaba, a gente vai para São Carlos, vai vendendo, vendendo, vendendo. Então, meu pai hoje está com 86 aninhos de idade e até hoje, quando eu vou visitá-lo nos Estados Unidos, ele pergunta: filho, como estão as vendas? 86 anos, muito bom. Vamos lá, Belino. Quem que é a pessoa do trajeto, do Bom, ó, percurso? O que que você modelou, o que que virou isso aí? então eu vou te dizer que um dos grandes mentores da minha vida, se não o mais importante, no momento mais importante, que foi quando eu comecei realmente a empreender, foi o John Casablancas. E eu nunca me esqueço que nós estávamos em Punta del Este promovendo um dos nossos eventos da Elite, e ele falou: Belino, e eu tinha 21 anos de idade, ele falou: querido, você tem que aprender a pensar como rico. Pensar como rico não quer dizer colocar o dinheiro acima de tudo, mas é pensar grande, é ter atitude, é se visualizar do outro lado, né? Porque quando você tem que atravessar um penhasco, né? E parece que tudo aquilo ali você vai cair, vai morrer. Você só consegue coragem se você se visualizar do outro lado. E ele me ensinou isso. Então eu comecei a minha caminhada a pensar grande, porque custa igual, querido. Pensar grande e pequeno custa a mesma coisa. E olha, quero dizer para vocês que eu vivi 3 décadas ao lado desse cara que se tornou meu grande amigo, cúmplice em negócios, na vida pessoal, e eu tive o privilégio, Carlos e Pablo, de ser convidado por ele para cuidar do seu funeral. Ele faleceu, ele me deixou o legado de cuidar do seu funeral, de fazer as suas Uau. palavras, de cuidar de uma transição com a sua família. Então, quando você recebe esse legado de alguém, de um amigo querido, que pede para você cuidar da sua passagem, querido, ali você entende
o que é a construção de uma relação de amizade, de cumplicidade de alma, entendeu? Então, assim, esse cara me ajudou a pensar como rico. E antes de ser rico, eu já pensava como rico. E assim, querido, eu quando tinha que me encontrar com os ricos, eu não abaixava a minha cabeça. Eu não me ajoelhava perante o poder imposto pela sociedade. Não. Eu simplesmente me posicionava de igual. Por que não? Qual é a diferença? E hoje nós estamos comprovando isso. Hoje nós lançamos o primeiro fundo do mundo de capital intelectual, de mentoria. Como você disse, é o clube dos bilionários, meu amigo. Quanto vale a nossa palavra, a nossa modelagem, a nossa mentoria, né? As nossas experiências? Querido, valem muito mais dinheiro do que qualquer cheque possa pagar. Então, eu digo o seguinte, queridão, conta que tem um número no final são as mais baratas. Essas eu sempre pago e sempre peço desconto. Agora, quando não tem preço, aí tem que entregar valor. E para valor, não tem cheque que compra. Você tem que conquistar o valor, conquistar a confiança e a parceria das pessoas por esse respeito e por essa admiração. E é isso que eu estou construindo com o Carlos, é isso que eu estou tendo a oportunidade de ter você nessa caminhada e todos os outros, né, que estão junto conosco. Então, meu amigo, eu só posso dizer que eu acho que eu aprendi a lição e nunca deixei de ter o espírito de aluno. Nunca me posicionei como aquele imperador do conhecimento, o mestre dos mestres, que não dá o espaço para se sentir um aluno e vivenciar a experiência para aprender com outras pessoas. Porque quando a gente faz isso, a gente cria um círculo virtuoso, a gente aprende, a gente expande, a gente transborda, como você gosta de dizer, e a gente promove essa alegria coletiva e cria um hábito. Porque, querido, só o hábito faz a gente ser uma versão melhor de nós mesmos, e esse hábito a gente chama na Escola da Vida de felicidade. Antes de responder a pergunta, a mesma pergunta que eu fiz, eu quero pedir para todos vocês printarem essa tela, marcar o Carlos Wizard, o Ricardo Bellino, me marcar, Pablo marcar um, e postar e pegar um código. Eu vi que pessoas gostaram muito do código do choque, cheque e chique. Coloca aí esse código que você pegou. Explodiu minha mente. Eu aprendi com o Wizard que é vender, vender, vender. Tem que aprender a vender. Aprendeu com o coroa dele, que hoje está com 86 anos. O que o Belino falou de ousadia, de intrepidez. Ousadia é correr risco, isso é muito bom. Mas intrepidez é você não afinar na hora que você precisa. Na verdade, tirando a gira e colocando da forma certa, é desafinar na hora que precisa estar afinado. É não desistir na hora que precisa de ir para o front. Então, o desertor não tem honra. Respondendo a pergunta, vieram várias pessoas da minha cabeça, mas a principal pessoa que eu modelei nesses últimos anos é um homem que chama Luiz Silva, é um grande escritor, já escreveu mais de 100 livros. Ele é o cara que eu aprendi desde a minha adolescência a palavra excelência. Eu aprendi com ele a sabedoria, como acessar a sabedoria do alto. Eu aprendi com ele como tomar decisões fazendo perguntas. Eu aprendi tanta coisa com ele. Inclusive, eu acabei de pensar aqui, eu vou fazer uma live com ele para vocês verem. Eu quero honrar a vida dele, porque foi uma pessoa que por quase 20 anos eu bebi na fonte, aprendi muito com ele. Chama Luiz Silva, ele não é conhecido por muitos, mas eu conheço e reconheço muitas coisas que eu transbordo hoje, onde eu aprendi. Aprendi com muita gente, aprendo com o Belino, aprendo com o Wizard, aprendo com o Flávio Augusto também, a gente vai começar um projeto juntos, e eu falo para vocês, aprender é bom demais. Você sabe por que é bom? Porque quem aprende não depende. O que eu falo para você agora que está assistindo? Olha aqui, ó. Entra aí, www.mentorsa.com.br. Vai aparecer um Google Forms, vai clicar, vai fazer sua aplicação, vai para o estágio 2. Estágio 2 vai ter uma filtragem, vai ter uma seleção. Vamos selecionar de um lado 10 empresas que já estão engrenadas e 10 startups babies, são estrelas babies, que a gente sabe que vai explodir para a gente investir, tá? Então, o que você tem que entender é o seguinte, com todo carinho e respeito, a gente não está procurando você nessa hora. Agora, se o seu coração queimou, se você percebeu que você pode andar com a gente para explodir o que você tem nas suas mãos, para alcançar o maior número de pessoas, é com você que a gente está falando. Fique em paz, ninguém está precisando de fazer apelo aqui.
Ninguém está precisando de ajuda. Não é sobre nós irmos atrás de vocês, é sobre nós servirmos vocês, é diferente. A gente não está caçando pessoas para fazer parte de nada com a gente. Nós queremos disponibilizar capital intelectual, capital emocional, capital espiritual para fazer uma transformação, um reboliço nessa terra. E são 21 horas e 59 minutos. Live boa é aquela que você não vê a hora passar. E eu quero partir para o final pedindo para cada um desses homens sábios e poderosos, patriarcas aí dessa geração, homens de negócio, que vocês vão conhecer as meninas também. Amanhã eu convido todo mundo que está aqui a assistir no canal do Carlos Wizard do Belino mais uma live. Amanhã é com quem, gente? João Mendes, às 20 horas. João Mendes, que é um grande lançador, é um dos melhores também. Hoje ele mora nos Estados Unidos, é um cara que vocês vão aprender bastante. Lançou um dos caras mais famosos da internet, passou na mão dele, o cara é muito bom, tá? É o seguinte, considerações finais, Carlos Wizard e Belino, agora invertido. Belino, você dá a sua consideração final e aí o Wizard fala em seguida. Vamos lá. Pablo, brigadíssimo. Olha, quero só deixar aqui um pensamento, queridão. O sucesso inspira, mas é o fracasso que ensina. Então, aceite o erro, exercita o erro. E se você não errou hoje, procura porque você tem algum erro para você aprender com ele. Então, se você não estiver errando, alguma coisa errada está na sua vida acontecendo. Você está errando, né? Se você não estiver errando, você está errando. Só tem que saber. A gente está todo dia exercitando a nossa habilidade de ser máquinas resolvedoras de problemas. Obrigado, de verdade, do coração. E olha, vamos fazer o código CCC, que é isso aí. É choque, cheque e chique. É C3. É o C3, está lançado o código C3. É isso aí. Carlos Se você realmente está em busca de sucesso e realização, acredite em você, acredite em Deus, acredite nas pessoas que Deus coloca no seu caminho, acredite no seu potencial interno e acredite nos seus sonhos, sejam eles quais forem. Muito obrigado, Paulo Marçal. Tamo junto. Obrigado a cada um de vocês, Carlos Wizard. Obrigado, Ricardo Belino. Um beijão para todo mundo que faz parte do nosso ecossistema, a todos os do Clube 13. Do Clube 13, o Clube 13 aí termina com I, né? Com E não, é Clube de Bi. Clube 13, né? O clube dos 13 aí que não estão guardando segredo. É hora de explodir esses segredos. E eu quero convocar todos vocês que não postaram no Stories, poste, já chamando para amanhã. Vai ser nesse mesmo horário, o pau vai quebrar. Vocês vão aprender muito, então tira esses dias. Se o Brasil parar, é hora de estudar. Eu quero que você lembre sempre disso. Nada para alguém que tem a identidade revelada, que tem um propósito clarificado e que tem amigos de verdade que querem ver você brilhar. Fechou? Você que ficou até agora, eu vou postar essa foto minha do Wizard do Belino. Vai lá agora no meu feed, depois de postar os stories, e coloca lá o principal código. Quero convidar vocês, o Wizard e Belino, para ir lá nessa postagem, responder eles também, responder algumas perguntas. Faça pergunta e vocês também que não seguem o Wizard, comece a seguir, que não segue ainda não segue o Belino, comece a segui-lo, tá bom? Beijão, tamo junto, tchau, beijo pra família de vocês. É nóis. Corre lá que eu vou postar no feed agora, é nóis.